qualquer coisa, a gente quer desejar a todos vocês um Feliz Natal, que Deus possa abençoar a vida de vocês verdadeiramente, que vocês possam ter passado um dia de paz e comunhão. Deixa eu compartilhar algo com vocês. Abra sua Bíblia no livro de João 3,16. João 3,16. Vamos ler todos juntos? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Agora abra sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 2. E segura aí. Meu amado, deixa eu compartilhar com vocês. A gente tem vivido nesse tempo, principalmente nessa questão de Natal, de festas. A gente vive muitas coisas e às vezes a gente vive contrassensos, a gente vive coisas que realmente são difíceis de entender. Nós muitas vezes falamos a respeito do Senhor, nós nos alegramos em Deus, nós nos alegramos naquilo que Ele faz, mas Deus tem falado muito forte nesse tempo, que existe uma coisa muito diferente, que os cristãos têm esquecido no dia de hoje, ou nos tempos que nós estamos vivendo, que é a questão da gratidão. Muitos de nós temos esquecido a gratidão e de sermos agradecidos àquilo que Deus tem sido, e aquilo que verdadeiramente Deus fez. Se você parar para pensar, todos nós ficamos agradecidos quando alguém nos faz algo. Por exemplo, nessa mesma época que nós estamos vivendo, no dia de ontem, no dia de hoje, muitos de nós fomos abençoados, recebemos presentes, algumas pessoas abençoaram a sua vida, você abençoou a vida de outras pessoas, deu presentes. E a gente se sente agradecido, a gente se sente lisonjeado, a gente fica feliz. Quando a gente fica feliz, a gente quer que a vida daquela pessoa também seja abençoada. A gente quer que sobre a vida dela se estenda a mão de Deus. A gente quer que ela consiga alcançar os seus objetivos e propósitos. Mas como é que será que nós temos feito com Deus? Será que Deus de verdade, Ele tem sido honrado por aquilo que Ele é? Será que Deus de verdade tem sido honrado pelo sacrifício de Jesus Cristo? Porque quando nós falamos de amor, quando nós falamos da Bíblia, quando nós falamos lá em João 3,16, é lindo nós sabermos que Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu a Ele o seu Filho unigênito. E ainda a Bíblia continua dizendo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que eu quero que você entenda, que hoje é necessário que nós que somos cristãos, que temos o conhecimento e que buscamos conhecer a verdade, nós temos que entender que honrar a Deus e ser grato a Deus vai muito além daquilo que a gente tem vivido e muito além daquilo que a gente tem feito. A gratidão a Deus, ela não é feita apenas por aquilo que Deus faz por mim, e ela não tem que ser contrapartida daquilo que Deus me dá. A gratidão a Deus, ela tem que ser feita simplesmente porque nós existimos. Se você está aqui hoje, está vivo, está em pé, você pôde abraçar, ser abraçado, se você teve a alegria de ter comunhão com alguém, mesmo que você tenha uma família incompleta, desvirtuada, eu vou dizer uma coisa para você como pastor, você não é o único, nem a única. 90% das famílias são desestruturadas, são desvirtuadas, são incompletas e problemáticas. O Evangelho, ele não veio para quem tem família perfeita, ele veio para doente. Ele não veio para quem tem forças, ele veio para quem não tem forças. Jesus não veio pregar para aqueles que têm perfeição, mas aqueles que reconhecem que são imperfeitos. Só que a gratidão tem que partir de nós,
E nós temos que verdadeiramente sermos gratos a Deus todos os dias por aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Eu posso dizer a você que uma dezena de milhares de pessoas hoje, elas com certeza não tiveram a chance e o privilégio de dizer a Deus, obrigado, Senhor. Não porque elas não conhecem, mas porque elas morreram. A Bíblia diz que quando nós morremos, tudo termina. Nenhum de nós vai ter uma segunda chance de ser grato a Deus por aquilo que Ele é ou por aquilo que Ele faz. Nenhum ser humano debaixo do sol vai ressuscitar para ter uma outra chance de ser grato a Deus. A vida que eu e você levamos é a história que Deus tem escrito, diz a Bíblia, com as suas próprias mãos. Hoje, quando eu estava estudando, eu via escrito muito claro, e eu não vou entrar no mérito com vocês, nem no livro de Apocalipse, porque não é o momento, mas a Bíblia dizia assim, que quando o livro da vida for aberto, o mais interessante, que alguns serão pegos no inferno, e apresentados diante do rei, para que o seu livro seja aberto. E é interessante porque a gente sempre achou que as pessoas morressem e elas fossem esperar para que naquele dia houvesse um julgamento, e muitos acreditam nisso, e acreditam que existe um lugar chamado limbo, chamado, a Igreja Católica chama de outra coisa, que eu nem lembro mais o que é, e que essas pessoas acham que haverá um tempo onde elas vão ficar como se dormindo num estado de vegetação ou de sonolência, até que chegue o grande dia do julgamento. Mas a Bíblia diz em Apocalipse que existe um caminho reto para o céu e um caminho reto para o inferno. E que naquele grande dia algumas pessoas voltarão do inferno, não para terem uma segunda chance, mas para que seja colocado um selo nelas e elas permaneçam por 1000 anos ao lado de Satanás. E diz que ainda não é o fim, que após esses 1000 anos, elas voltam para serem julgadas e assim destruídas. Quando nós lemos coisas desse tipo, nós vemos um mundo totalmente distorcido. E um dos sofismas e dos maiores enganos que o diabo tem plantado na vida do crente, eu não digo na vida de quem está lá fora, porque quem está lá fora, infelizmente, já está perdido, a menos que tenha uma chance de ser salvo. Mas um dos maiores enganos que o diabo põe na vida do cristão e planta dentro do nosso coração, é essa sensação de que a gente não recebeu nada de muito valioso. A nossa gratidão com Deus, ela às vezes passa pior ou mais desapercebida do que a gratidão com alguém que está perto de nós. Nós às vezes abraçamos, beijamos, ficamos extremamente gratos quando alguém estende a mão e nos ajuda. Nós somos capazes de fazer coisas até mesmo duvidosas por gratidão humana. Mas nós somos extremamente limitados e incapacitados de fazer coisas para Deus por falta de confiança, por falta de fé e por falta de gratidão. A Bíblia, ela tem trazido a realidade, não para a época de Jesus, nem dos profetas, nem de Moisés. A Bíblia tem trazido os cristãos para a época da realidade do ano de 2013. Deus, Ele diz na sua palavra que Ele não se deixa zombar. No livro de Malaquias, o Senhor mesmo, através do profeta, disse: eu novamente virei e farei a diferença entre aqueles que servem e não servem, aquele que é justo e aquele que é ímpio. Quando ele diz, eu novamente farei a diferença, é porque já foi feita a diferença. Durante
todo o Velho Testamento, Deus, Ele honra a quem honra. E aí quando o Velho Testamento terminou e chegou a época da graça, nós achamos que Deus tinha esquecido, ou que esqueceria tudo isso, por causa do sacrifício de Jesus. Quando nós lemos na Bíblia, e como foi dito aqui, que o véu foi rasgado, e nos traz a possibilidade e o privilégio de entrarmos ao Santo dos Santos. O Santo dos Santos nada mais é no templo do que o lugar onde o Senhor aceita a presença daquele que é reconhecido como sacerdote. Quando nós olhamos isso, nós achamos que aquilo que Cristo fez, que este Jesus que nós comemoramos hoje, por causa de um calendário religioso gregoriano, nós dizemos, ele nasceu, então nós estamos comemorando isso. Ele disse na Bíblia que em nenhum momento ele mudaria o que estava escrito, em nenhum instante. Ele diz que em nenhum momento ele deixaria de cumprir aquilo que os profetas falaram. Ele diz que em nenhum momento ele deixaria de cumprir ou mudaria algo que a lei havia sido estabelecida através de Moisés. Muitos de nós dizemos que se nós não matamos, não roubamos, não adulteramos, não nos prostituímos, não enganamos, não prejudicamos, nós vivemos na lei, e por isso nós não estamos mais na lei. Então os cristãos no dia de hoje, muitas vezes, eles comemoram o nascimento de Cristo como se Ele fizesse ou pudesse liberar-nos de todas estas coisas, mas Ele não pode. A Bíblia diz que Ele não veio para isso, mas Ele veio para salvar todo aquele que ouve a sua voz e reconhece que Ele é o Cristo, o Filho de Deus. E a Bíblia continua dizendo que quando Deus nos amou e entregou Ele, diz a gratidão e a honra que eu quero é todo aquele que nele crê, não vai perecer, mas tem a vida eterna. Deus é um Deus tão poderoso, que Ele, além de conhecer todas as coisas e ser o Senhor do tempo, do passado, do presente, do futuro, Ele não só deu a resposta, mas Ele entregou o caminho, e além da resposta e do caminho, Ele ainda fez uma promessa: todo aquele que acreditar no que eu estou fazendo, não vai morrer e vai ter vida eterna. O que poderíamos fazer como gratidão a isso? Alguém que diz para você, você não morre mais. Ah, mas fisicamente eu vou morrer. Mas fisicamente você não é nada. Eu não sou nada. Porque se nós fôssemos alguma coisa fisicamente, nós não envelheceríamos. Nós não somos nada fisicamente. Nós somos tudo espiritualmente. E a palavra de Deus diz, o que é espírito, e o que é carne, é carne. Aquele que anda no espírito discerne as coisas espiritualmente, e aquele que anda na carne discerne as coisas carnalmente. Se nós somos espírito, e só somos fortes no espírito, por que é que ele se preocuparia com a carne? Só que nós achamos que tudo se resume a isso. E esse é o maior engano que o diabo tem promovido no meio da igreja. Nós disputamos o hoje, nós brigamos tanto pelo dia de hoje, nós lutamos tanto para que o dia de amanhã seja melhor, quando a Bíblia diz, para cada dia já basta o seu bem e o seu mal, tudo está preparado. Ah, mas eu me esforço tanto, a gente vê tantas pessoas se desentendendo. Essa semana mesmo, mais uma vez eu fui atrás de uma ovelha, que ele desaparece, ele é mais ou menos que nem o cometa de Halley, ele aparece a cada 70 anos. Como eu acho que eu não vou durar mais 70, eu fui atrás dele para ver se eu achava. Aí eu o achei. A última vez que eu o vi, ele me atendeu assim: oi pastor, tudo bem? Que bom que o senhor veio. Como é que você está? Ah, eu estou mal, a gente está se separando. Passaram-se alguns meses. Oi, tudo bem? Tudo? Não, está tudo mal. Ah, sabe o que é, pastor? Que bom que o senhor veio. Está tudo mal, a gente está se separando.
A impressão que a gente tem, se você nunca ouviu falar na expressão déjà vu, é a sensação de já ter vivido uma situação que você está vivendo ela hoje, mas você tem a certeza de que você já a viu ou viveu antes. A impressão que eu tenho é que a gente vive um eterno déjà vu. É sempre a mesma história e sempre a mesma coisa. São coisas cíclicas, cíclicas, cíclicas. Ah, eu vou mudar. Ah, eu vou ser transformado. Ah, agora tudo mudou. Agora eu se converti. É o que eu mais ouço. Que bom. Então vamos. Nossa, o Senhor é tão bom. Nem vai me pôr para fora porque eu falei tão mal a seu respeito? Não. Vai, irmão, vai andar. Aí passa um tempo, a pessoa não muda nem os palavrões, e a gente não consegue reconhecer. Como é que a gente quer exigir da pessoa que está sentada do nosso lado fidelidade e amor? Se a gente não consegue amar a Deus, como é que nós vamos amar alguém que está perto? Se a igreja não consegue amar a Deus, meu irmão, você precisa pôr no seu coração de uma vez por todas, tudo na sua vida que você substituir por Deus, pode passar uma semana ou 10 anos, você vai vir e vai dizer, aquilo me comeu pelas pernas, foi dinheiro, relacionamento, foi o que foi, vai destruir a tua vida. Por quê? Porque a gente tem que honrar a Deus acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas. E você precisa entender isso. Lá em 1 João, no capítulo 2, no versículo 15, ele diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ameis o mundo. Ah, mas sabe qual é o problema? O mundo eu acho que eu posso amá-lo, eu acho que eu posso me dividir. Tem gente que diz, eu tenho um coração tão grande que eu consigo amar todo mundo. Existe uma pessoa que tem um coração gigantesco, e a casa dele então é enorme. Chama-se Satanás. Ele consegue abraçar todos e levar todos que quiserem para o mesmo lugar, e nunca vai faltar espaço. Ninguém consegue amar todo mundo, e ninguém consegue amar ninguém se não amar Deus acima de todas as coisas. A gratidão, ela é um sentimento que ela não nasce da emoção, ela tem que nascer na alma e no coração. Quando você é grato a alguém e você não honra, você não é grato, você é agradecido. Sabe o que significa ser agradecido? É a mesma coisa que um pedido de desculpa, não serve para nada. Ou o pedido é de perdão, e a regeneração e transformação, ou não serve para nada. Quando você é agradecido, significa que a pessoa te disse bom dia, e você ficou agradecido dela ser educada e te dizer bom dia. Quando você tem gratidão, a palavra gratidão, ela sai do fundo da tua alma e do fundo do teu coração. Eu sou grato a você por algo que você fez ou tem feito. Eu sou devedor à sua vida por aquilo que você fez. Quando você tem gratidão a Deus, você é um eterno devedor, e não há o que você possa fazer, além de amá-lo, para você pagar a sua dívida. Quando Deus enviou Jesus, e nós lemos naquele versículo, Ele disse, nenhum de vocês poderia subir a cruz. Nenhum de vocês, por melhor que fosse, poderia pagar o preço. Pastor, mas não existiram homens? Existiram e existem. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas nem por isso ele foi para a cruz. Moisés foi o maior líder que Israel conheceu, e nem por isso ele subiu à cruz. Abraão, pai de multidões, um homem chamado amigo de Deus, e a fé foi-lhe imputada, foi-lhe dada,
porque Deus o amava e via a sinceridade tamanha nele, que deu a ele, te vestia, Abraão, de cima a baixo de fé. Nem por isso ele pôde subir a cruz. Nenhum de nós. Quando nós somos gratos por isso, nós conseguimos reconhecer que nós precisamos ir bem mais além do que temos visto e feito. Quando você entra em algum lugar e você tem a oportunidade de fazer as coisas certas ou erradas, se você é grato a Deus, você não escolhe, você sabe que tem que ser a certa, mesmo que você se prejudique, mesmo que aparentemente você se arrebente, mesmo que você tenha que perder. A Bíblia nunca disse que o cristão ganha para manter, ele perde para se manter, ele entrega para que ele seja honrado e ele dá para que ele seja restituído. Nós muitas vezes invertemos o caminho, muitas vezes nós dizemos para Deus, se o Senhor fizer eu lhe serei grato. Não, eu sou grato, fazendo o Senhor ou não fazendo, porque a morte de cruz, isso já foi de graça, isso é imerecido. Ele disse lá no versículo 16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, ou a vontade, a concupiscência dos olhos, ou aquilo que os olhos te mostram, a vontade, e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Se você não entender que tudo aquilo que talvez agrade, não seja do Pai, você vai ter problemas lá na frente. Se você não entender que tudo aquilo que os teus olhos veem, a palavra de Deus diz que os olhos são uma janela da alma. Se você alimentar a sua alma com aquilo que não presta, sabe o que vai acontecer depois de um tempo? Você acha que aquilo que não presta é normal. O problema da igreja é que a igreja hoje vive o anormal como se fosse normal. Hoje nós dizemos, a gente vê muitas pessoas enganando o povo, a gente vê muitas pessoas roubando de verdade o povo, e sabe o que nós fazemos? Nós não podemos fazer nada. Mas e orar? Você pode. A Bíblia diz que existe um rei, que não foi escolhido por Deus, mas foi escolhido pelo povo, e Deus ficou tão irritado com o povo, e falou, peraí, quer dizer que eu não sirvo mais para ser rei? Quer dizer que eu mesmo sendo Deus, eu não sirvo mais? Não, a gente quer um rei. Aí diz a Bíblia que o profeta Samuel estava andando, e ele levantou os olhos e viu um homem de uma aparência maravilhosa. Ele era grande, forte, bonito. Aí a Bíblia diz assim, Samuel, oi Senhor, achei o rei. É aquele? Aquele, de acordo com a vontade do povo. E aí ele estava passeando, tentando achar uma jumenta perdida junto com mais um. E aí Deus, através de Samuel, chamou ele e vem aqui. Ei, quem és tu? Eu sou Saul. Que bom. Vai ser rei em Israel. Sabe o que acontece quando alguém despreparado ouve alguém falar algo ou engrandecer o seu ego? Ele aceita de primeira. Samuel aceitou na hora. Saul, desculpa, aceitou na hora. E aí diz a Bíblia que quando apresentaram ele, Saul foi colocado diante do povo, e o povo venerava aquilo que estava vendo. E Deus ficou tão impressionado com a gratidão deles, como eles são gratos. Deus mandou Samuel chamar eles um dia antes, chamou todos os príncipes, colocou todos eles, falou, vem todos os representantes, e aí eles ficaram na frente de Samuel, e Samuel falou, olha, Deus
ouviu vocês, e Ele vai dar para vocês um rei, e vai ser um rei majestoso, um rei lindo, um rei que vocês vão adorar. Sabe o que Ele vai fazer por vocês? Ele vai tomar a sua terra, vai tomar as suas mulheres, vai tomar o seu rebanho, vai acabar com o seu dinheiro, e vocês vão ver no que Ele vai se transformar. Sabe o que eles fizeram? Aplaudiram. Quando um povo clama, o Senhor o ouve. Deus levantou Saul, e Deus acabou com a vida de Saul. Acabou com a vida de Saul. Versículo 17 diz assim: e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quando Saul, por 3 vezes esteve nas mãos de Davi, a Bíblia diz que Davi disse: Deus, eu não vou matá-lo, porque ele foi ungido, e eu não posso tocar no ungido de Deus. Aí a gente pega aquele versículo e hoje vira esta bagunça. O que fizemos com a igreja de Cristo? Ao invés de sermos gratos àquele que nos deu a vida, nós tomamos dele o controle. Ao invés de sermos gratos e honrarmos a Jesus Cristo como o autor e consumador da nossa fé, a reconhecermos Ele, como diz a palavra, Senhor nos céus, na terra e embaixo da terra, nós viramos doutores de nós mesmos. E nós nos alegramos em ouvir muitas vezes palavras que massageiam o nosso ego. O povo escutou de Deus que aquilo seria um erro, mas eles queriam alguém que eles pudessem tocar. Talvez esse seja o nosso problema. Para que a gente ache que a gente é feliz, a gente precisa ter as coisas para que toquemos nelas, para que a gente ache que a gente é feliz. A gente, para poder agradecer alguém, a gente precisa estar perto da pessoa e precisa dizer: puxa cara, obrigado por tudo que você tem feito. Sabe por que eu posso te agradecer? Porque você está vivo, está aqui em pé, está na minha frente. Aí quando chega Deus, a gente não sabe o que fazer. É Deus mesmo. Obrigado, Senhor. Obrigado por aquilo que o Senhor fez. Agora o Senhor me dá licença que eu estou extremamente ocupado. Porque a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas eu digo ao Senhor que nem só de igreja e de oração viverá o homem. Afinal, se eu não sair e não fizer o meu papel, o Senhor não vai fazer. Sabe quantas vezes eu já escutei essa frase? Se Deus não tivesse misericórdia, o mundo já teria acabado há pelo menos 50 anos. Motivos para isso, Deus tem de sobra. Se você parar e olhar a cada começo de ano, é uma nova tragédia. Todos os anos são marcados na sua passagem por tragédias, aqui e ao redor do mundo. Por que é que essas coisas acontecem? Porque as pessoas não conseguem reconhecer quem Deus é. E elas continuam achando que tudo está bem. Não está. Se nós não formos agradecidos e honrarmos a Deus com as nossas palavras, com a nossa vida, com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, nós vamos terminar 2013, vamos começar 2014, e no final de 2014 nós vamos estar de novo na presença de Deus, se assim Ele permitir, dizendo: eu acredito que agora vai. Meu irmão, Deus é o Deus do já.
A Bíblia diz que Ele é o Deus do perto, Deus do agora. E Ele diz na sua palavra, aonde é que Ele se alegra, ou onde Ele vê vantagem e alegria em ver as pessoas padecendo. Ele diz, acaso eu me alegro em ver as pessoas padecendo, sofrendo? Que tipo de Deus sou eu, diz ele na Bíblia? Se ele diz que o homem, sendo o que é incapaz de dar pedra a um filho, quanto mais eu. Vós, que não sabem nada, que não têm o conhecimento, que são maus, não têm a capacidade. Isso também eu acho que é só esse versículo está desatualizado, porque hoje só o sangue de Jesus que tem poder. O que o homem tem feito, a Bíblia, quando ela foi escrita, ela descreve o homem como um ser humano, mas ainda faltam alguns tipos de animais a serem descritos aqui dentro. E eu digo a você, que Deus, Ele é justo. E a Bíblia diz que tudo aquilo que Ele faz está baseado numa coisa chamada justiça. Quando Ele faz e Ele diz que é impossível que Ele não ouça o clamor de um filho, que é impossível que não chegue aos céus, que é impossível que a oração não mude a história. Oi? Se aqui fosse a igreja católica, você ia ser o coroinha. Mas não é, irmão, então você está liberto. Se Deus fala, Ele faz. Sabe qual é o problema? A gente não acredita. E eu quero que você tenha isso no seu coração hoje. Que a tua confiança, ela tem que estar baseada em gratidão. E a tua gratidão tem que gerar honra. E a honra que você tem que dar a Deus, tem que ser porque Ele é Deus acima de qualquer coisa. E quando você honra a Deus, e você reconhece Ele como Senhor, não importa. Não importa. Pode passar o que for, mas Ele não vai deixar de te abençoar e de estender a mão para você. A gente costuma dizer que esse ano foi um ano de ensino, em todas as áreas. Eu aprendi muito. Aprendi com relação a pessoas, aprendi com relação à confiança, aprendi com relação à entrega, aprendi com relação à dependência, e aprendi que a entrega e a dependência não são a mesma coisa. Quem acha que é a mesma coisa está enganado. Que você confiar e depender de Deus é uma coisa, agora você entregar de verdade toda a sua vida nas mãos do Senhor é uma outra totalmente diferente. Mas as duas precisam andar juntas. Nós fomos aprendendo ao longo desse ano, neste lugar, que Deus fala e faz, diz e mostra, ensina e confirma. Deus, todas as vezes, chegou no último instante. Nenhuma vez Ele se adiantou um pouco, mas também não se atrasou nem um pouco. E por quê? Porque Ele é Deus. Quando nós somos gratos a isso, nós confiamos que o dia de amanhã, ele tem que ser bem melhor do que o hoje. Quando nós acreditamos nisso, nós sabemos que por mais que o mundo diga que nós somos fora de moda, que nós estamos sem assunto, que em 2014 muitas coisas dentro da igreja, elas já não vão mais existir. Nós vivemos em 2013 até mesmo a transformação e a modificação na questão do catolicismo. E nós vemos hoje um político com um anel no dedo, que não disse a que veio, que beija pobre, que abraça a criancinha,
que não assume o posicionamento cristão com relação ao aborto, com relação a casamento homossexual, que não assume posição nenhuma de nada. A Igreja Católica desceu ao pior patamar nos últimos 2000 anos. Ela se associava com políticos em troca de terra e de bens materiais. Hoje, ela já não se associa mais. Hoje ela colocou um político profissional na sua liderança. E nós vimos o mundo estampar a sua cara na revista de maior influência no mundo, dizendo personalidade do ano de 2013. Só o diabo está aplaudindo. Só o inferno está abrindo vagas. Porque isso é a maior mentira e engano que a igreja não precisava viver em 2013. Não adianta. Nós fomos chamados para fazer a diferença. E às vezes muitos estão e nós achamos que eles têm a razão. Não. Se fosse assim, a porta não seria estreita. Ela seria larga. Por isso eu quero que você guarde isso hoje no seu coração. Seja grato a Deus pela sua fidelidade. Você está passando por lutas porque você é cristão, se alegra. Como Paulo dizia, eu glorifico todos os dias, porque se eu padeço e padeço por causa do Evangelho, significa que algo eu tenho feito de correto. Se você tem essa confiança, e você tem essa determinação, creia, você em 2014 vai viver grandes coisas da parte de Deus. Deus tem dito, e tem se derramado, e tem falado, e Ele tem falado aos pequeninos, e tem ensinado, e tem se verdadeiramente se revelado, mostrando a cada um de nós quem Ele é. Eu quero que esta noite, você neste instante abaixe a sua cabeça e feche os teus olhos. E que você num momento de gratidão a Deus, você diga a Ele o quanto você o ama. Mesmo com todas estas angústias, o quanto você o ama. Mesmo em lutas, o quanto você o ama. Mesmo você tendo passado por situações que você não tem entendido em 2013, que você o ama. Mesmo você vendo que o isolamento às vezes se tornou uma realidade na sua vida. Meu amado, minha amada, o isolamento não significa solidão. O isolamento significa comunhão e intimidade com Deus. O isolamento não significa abandono. O isolamento não significa que ninguém te ama, ninguém te quer. O isolamento significa que Deus está te trazendo para perto, para viver o melhor tempo da sua vida. Não importa, porque eu estou ficando velho, estou ficando velha, eu queria isso, eu queria aquilo, eu queria aquele outro. Olha, se você tiver noção do que significa gratidão a Deus, todas estas coisas que você está vendo são concupiscências do mundo. Tudo que você está tentando fazer, você já parou e disse a Deus: eu estou tentando, mas vou vivê-las. Eu estou buscando, mas eu vou vivê-las. Eu estou me esforçando, mas eu vou vivê-las. Porque às vezes nós estamos comprando fumaça. Estamos buscando apenas fumaça. E quando nós estivermos buscando o fogo, nós não o acharemos. Agora, quando você busca o fogo, a fumaça é apenas uma consequência. Quando você quer o fogo do Espírito Santo, a fumaça vai ser apenas uma contingência. Nós precisamos mudar. Nós precisamos
ser gratos. Hoje, para todo mundo, Jesus nasceu. Para você, hoje, Jesus passa a ser o maior motivo de gratidão da sua vida. Tudo o que Deus te pedir, tudo o que Deus quiser, tudo o que Deus buscar em você e através de você, ainda é pouco, por tamanho favor imerecido. A gratidão precisa ser vivida. Você precisa reconhecer isso na sua vida. Talvez você viva num contexto onde você olhe, tem sempre alguém para dizer: ei, não é bem assim, ei, não esquenta com isso, ei, você é uma pessoa do bem, ei, no fundo você faz o bem, você ajuda os outros, você não prejudica, olha, você não está prejudicando ninguém, você não está roubando, você não está matando. Aí você diz: afinal das contas, o que eu estou fazendo? Eu só estou me distraindo, eu só estou relaxando. Aquele que criou a palavra distração é chamado de Satanás, porque ele trouxe distração à terça parte dos anjos do céu, e o Senhor foi obrigado a colocá-los para fora junto. Mas pastor, quem errou? Ele. E quem caiu? Os que se distraíram com ele. O que o Senhor está querendo dizer? Que você pode não errar, mas a tua distração pode te levar. A tua gratidão é o reconhecimento de que existe um Deus que é real, verdadeiro, eterno, conselheiro, que Ele está perto de você, assim como o Adriano disse, assim como foi dito no domingo. O seu nome é maravilhoso, Ele é um Deus maravilhoso, mas Ele também é conselheiro. Ele é forte, mesmo que você seja fraco, Ele se torna forte, forte na tua fraqueza. Por quê? Porque quando nós somos fracos, nós dependemos dEle, nós dizemos para Ele: eu não consigo. Aí Ele diz: então eu vou contigo. Aí você diz: mas me falta forças, e Ele te diz: então te carrego. Aí Ele se transforma num conselheiro, aquele que você senta e conversa e diz: ei Jesus, o que eu faço? Vou para a direita, vou para a esquerda, ando, sento, levanto. Aí Ele diz a você: faz isso. Aí você ainda questiona e fala: Deus, por que eu não posso ir para lá? Lá parecia tão bom. Ei, seja grato. Ele está impedindo que você tropece com os teus pés nas pedras, diz a palavra. Por isso Ele dá ordem a anjos ao nosso respeito. E aí você diz: ai, mas pareceu tão bom aos meus olhos. Ele diz: os teus caminhos não são os meus, os teus pensamentos não são os meus. Aí nós dizemos: Senhor, mas dói. Ele diz: não, o livramento não dói, Ele apenas trata a alma e o caráter. A dor não é em ti, a dor não é no seu ego, a dor é no seu caráter. E a dor que nós vivemos não é uma dor física, não é uma dor que incomoda, é uma dor que constrange, porque ela contraria a nossa vontade, e nós não nascemos para ser contrariados. E aí nós dizemos a Ele: ei, mas se o Senhor é bom, o Senhor me ouve. A tua palavra diz que o Senhor ouve e dá tudo aquilo que eu pedi no nome de Jesus. Não, filho, eu não posso fazer, porque se eu fizer eu vou te perder. E por menos que você acredite, tudo que você vê aí fora vale menos do que a sua vida. Tudo. Olha para o céu, e aí baixa os teus olhos até a terra. Tudo que você enxergar, aviões, tudo que você vê de melhor, carros, palácios, monumentos, riqueza, fama, luxo, notoriedade, egocentrismo, vanglória, tudo que você vê
vale menos do que a sua vida. E Ele diz: eu não estou nem aí para essas coisas, porque quando eu voltar, eu não quero nem olhar estas coisas. Muitos de nós lutamos para conquistar, só que a Bíblia diz para que nós não ajuntemos tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem podem consumir, o ladrão pode roubar. Aí quando nós questionamos a Deus e dizemos: ei, mas o que o Senhor quer dizer? O que Deus quer dizer, meu amado? Que assim como quando Ele conquistou todas as terras que estavam nas mãos dos inimigos de Israel, Ele não permitiu que o povo levasse nada. Quando Jesus voltar, nada será levado desta terra. Nada pode ser levado, porque o mundo jaz no maligno. Então Ele não pode levar nada. Nada do que você vê será levado. Apenas a minha vida e a sua vida. Gratidão. Que você faça desse momento o seu momento de oração e de gratidão. Deixe esse louvor falar ao teu coração. Depois eu quero orar por você.